Você já passou por algum momento da sua vida em que os sentimentos de medo e alegria se juntaram? Quero falar um pouquinho sobre isso na palavra de hoje com você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, quero convidar cada um de vocês a sempre nos acompanhar nos vários canais que a comunidade está aí com os nossos irmãos missionários, o Rafael, a Danúbia, o Padre Rodrigo Elias, nosso fundador, Padre João Henrique, tantos irmãos, o Acorde, nosso ministério, outros irmãos que estão aí fazendo este caminho. Esses são só alguns, talvez os mais conhecidos, mas que podem ter aí para você tanto material de vídeo, tantas coisas importantes que ajudam aí no seu crescimento espiritual. Se você ainda não conhece algum desses canais, vai lá, tem a aba aí dentro do canal da comunidade, escrito canais, e você vai ver lá a lista dos irmãos. Vá nessas fontes, participem, vocês vão ver a riqueza que tem na vida de cada um deles e que podem também nos ajudar, sem dúvida, neste caminho espiritual. Bom, quero pegar com vocês a palavra que está em Mateus capítulo 28, do versículo de 8 ao 15. A palavra diz assim: Naquele tempo, as mulheres partiram depressa do sepulcro, estavam com medo, mas correram com grande alegria para dar notícia aos discípulos. Elas estavam com medo, mas ao mesmo tempo tinham uma alegria para dar notícia aos discípulos. Medo porque as coisas eram incertas, sabiam que todos aqueles acontecimentos pareciam ser uma graça extraordinária, mas não eram certos, mas havia já uma alegria no coração. De repente, Jesus foi ao encontro delas e disse: Alegrai-vos. As mulheres aproximaram e prostraram-se diante de Jesus, abraçando os seus pés. Então Jesus disse a elas: Não tenhais medo. Ide anunciar aos seus irmãos que se dirijam para a Galiléia. Lá eles me verão. Quando as mulheres partiram, alguns guardas do túmulo foram à cidade e comunicaram aos sumos sacerdotes tudo o que havia acontecido. Os sumos sacerdotes reuniram-se com os anciões e deram grande soma de dinheiro aos soldados e disseram-lhe: Dizei que os discípulos dele foram durante a noite e roubaram o corpo enquanto vós dormíeis. Se o governador ficar sabendo disso, nós o convenceremos. Não vos preocupeis. Os soldados pegaram o dinheiro e agiram de acordo com as instruções recebidas. Assim o boato espalhou-se entre os judeus até o dia de hoje. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Olha só, há uma mistura aqui entre este medo e essa alegria. Jesus ainda vai dizer: alegrai-vos. Depois ele vai dizer: não tenhas medo. São essas duas expressões que nós queremos trabalhar aqui. Tem um filme francês que fala justamente disso, comenta sobre a vida de homens que estavam em monastérios, chamam Homens e Deuses, que vão se entregar ao martírio, que vão fazer este caminho e vão percebendo que as invasões, a perseguição na região onde eles estão, lá na África, começa a se intensificar e eles precisam escolher entre voltar para a França ou permanecer ali, provavelmente serem martirizados. E eles vão fazer esta escolha. Chega um momento em que eles decidiram já ficar e eles têm que celebrar a vida, celebrar a Páscoa, depois celebrar também o Natal. Você vai percebendo que estas festas começam a ter um sabor diferente. A Páscoa, porque estava iminente a situação de que eles iriam ser martirizados. Eles permaneciam na alegria do ressuscitado, envolto naquele medo. Então o filme mostra um momento onde as lágrimas começam a cair, mas o sorriso aparece. Estamos fazendo aqui a vontade de Deus, permanecendo com este povo, mas ao mesmo tempo nosso coração se inunda de medo e de alegria. Isso muitas vezes acontece. Lembro da minha primeira vez que fui na Cracolândia, fui dormir com os irmãos de rua e também para a comunidade, era praticamente a primeira vez, Já sou um pouquinho mais velho de comunidade.
Chegamos lá, fomos dormir lá, os irmãos de rua, até eles mesmo estavam dizendo, vocês são loucos de dormir lá. Mas nós fomos dormir na Cracolândia, aquele inferno, gente, inferno, lugar de zumbis, praticamente. E você não estou exagerando, né, nesse sentido, realmente o crack faz isso com as pessoas. Precisamos de muita oração por eles que passam por esse sofrimento. Bom, e aí arranjamos um lugar para ficar, para dormir. Tinha um irmão de rua lá, ele deu um espaço para nós e ele fez tipo uma cabana assim apoiada na parede e ele fechou a cabaninha dele com um carrinho de compra. E como era a minha primeira vez dormindo na rua, imagina, eu já fui dormir na rua a primeira vez, já fui para Cracolândia, aleluia. Eu estava com muito medo, porque ainda existia naquela época, alguns mais velhos vão lembrar, de colocarem fogo no irmão de rua, de bater, e infelizmente até algumas dessas coisas ainda acontecem, né? E o que aconteceu? Eu estava com medo de fazerem isso, né? Afinal de contas, nós estávamos na mesma situação que eles, e para botarem fogo ou fazerem alguma coisa, pisarem, agredirem, não custava nada. Então eu falei assim, meu Deus, que medo. E aí o que eu fiz? Eu dormi, peguei o carrinho de compra que estava lá, e eu me encaixei, imagina o meu tamanho, né? Meio que me encaixei ali debaixo do carrinho de compra, para me proteger. Falei assim, pelo menos aqui ninguém vai me chutar, né? Porque ninguém vai chutar o carrinho de compra. E fico mais seguro. E aquela noite foi muito difícil passar, aquela primeira noite. Eu ouvi as pessoas andando, a gritaria, aquele fala, o cheiro, tudo que vai passando ali por causa do tráfico, das drogas. As pessoas que comentavam, né, alguns chegaram e falaram assim, né, alguns irmãos falaram assim, quem são esse povo? Porque era novidade naquela época, missionários que dormiam na rua. Quem é esse povo? Não, cara, isso aí não é missionário não, isso aí é tudo seita. Tá todo mundo acordado, eles falavam assim, tá todo mundo acordado, eles só estão fingindo que tá dormindo, mas tá tudo acordado, isso é uma seita. E eu falava assim, não sei se os outros estão acordados, mas eu tô acordado, mas eu tô acordado por causa de medo, né? Mas você percebia que a nossa presença realmente fazia, pelo menos, as pessoas repensarem. E por vários momentos que a gente teve na Cracolândia, vivemos experiências maravilhosas, porque Deus foi uma luz naquele lugar. Toda vez que vamos lá, as experiências são fortes, de pessoas se agarrando, né? Um dos nossos padres comentava isso, né? Que ele passando com a Eucaristia ali na Cracolândia, aquele irmão que estava ali na dependência química, se agarrando aos pés dele, como se agarrasse nos pés de Jesus, para que não pudesse se afastar dele, que pudesse arrancar ele daquele lugar de trevas. É muito forte as situações. Mas eu volto assim e quero colocar isso como uma meditação para vocês. Havia um medo no meu coração e uma alegria. Por outras vezes também, que entrei na Fundação Casa, que realmente corremos o risco de ser mortos diante da evangelização, situações não fáceis, de rebeliões praticamente, e você perceber uma alegria e um medo. Geralmente, quando nós precisamos decidir por uma coisa mais profunda, uma coisa mais consistente na vida espiritual, essas duas coisas vão aparecer, o medo e a alegria. E elas são um anúncio de uma presença do ressuscitado no nosso meio. Porque, sem dúvida, todas as vezes que nós vamos na Cracolândia, vamos na Fundação Casa, vamos nos presídios, vamos ali nas ruas mesmo de São Paulo, vamos nas nossas casas para a recuperação das pessoas que são dependentes, você percebe a presença do ressuscitado. Mas isso também é verdadeiro dentro das famílias, do trabalho, porque aonde está ali o medo e se mistura esse medo diante do desafio com aquilo que você sente da vontade de Deus e você topa aquilo, há essa mistura de lágrimas e o sorriso, aonde você percebe que ali aparece uma vontade de Deus, porque entra uma coisa que faz parte da lógica de Deus, uma certa contradição, porque nós nunca conseguimos juntar duas coisas, lágrimas e alegria. Lógico, podemos chorar de alegria, mas chorar de medo mesmo, mas
ao mesmo tempo alegre por esse medo. É uma contradição que mostra a presença dele e você começa a ver os efeitos desta presença, como eles são maravilhosos. Isso não significa que vamos ser evitados do sofrimento, até porque, como você vai ver na história desses mártires, foram mortos, escolheram viver uma alegria e o medo, e Deus não os tirou a possibilidade de serem martirizados. Nós não fomos, né? Graças a Deus não aconteceu isso conosco, esse não foi o critério que aconteceu conosco, mas nós estávamos ali com medo, porque sabíamos que poderia também levarmos também ao martírio, à entrega para Deus. Mas a gente não precisa talvez entrar nessas experiências mais diretamente da evangelização. Pense aí na sua família, pense no seu trabalho, deixe que Deus possa te conduzir e te mostrar o caminho. Deus vos abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.